Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Eu acabei de gravar uma aula sobre perdão para a comunidade Aurora. Aí me veio uma ideia assim, por que não compartilhar no canal do YouTube para as pessoas terem acesso e sentirem como que é e mais do que isso, colocarem em prática essa virtude que é tão importante que é o perdão. Você aprender como perdoar, e eu vou disponibilizar aqui embaixo também, eu vou colocar os links para você fazer downloads do material, do jeitinho que tá lá na plataforma, que eu disponibilizei 2 PDFs com exercícios. Então eu já vou colocar aqui, vou fazer uma colagem nesse vídeo. Aí você já vai assistir a aula logo em seguida. E se você quiser entrar na comunidade, se você sentir no coração que esse é o momento, eu vou colocar o link aqui embaixo também. Na comunidade, nós estamos com aulas ao vivo, encontros ao vivo, toda quinta às 19 horas. Então, é praticamente um grupo terapêutico que nós conversamos. Você pode falar sobre o que está vivendo. Nós fazemos práticas para liberação energética, para trabalhar as emoções, trabalhar o campo espiritual. E é isso, tá? Então, fica aqui com a sua aula. Um beijo grande. Nessa aula, nós vamos estudar a segunda atitude da maestria. Eu vou colocar aqui o material que eu disponibilizei para vocês para download. Só dar uma ajeitada aqui. Graça. Permitir que o todo um seja o que é, independentemente de isso lhe convir. Viver o perdão perpétuo. Quando nós vamos estudar a criação em degraus, nós percebemos que toda criação é intrínseca à fonte criadora. Nós não podemos excluir nenhuma parte, que tudo acontece dentro da fonte. A criação não é externa a ela, a fonte criadora. Não é algo separado da fonte, está dentro da fonte. Então, nós estamos dentro da fonte e a fonte está dentro de nós. Nós temos um entrelaçamento. E a questão mesmo é a nossa percepção. Aí, quando nós vamos estudar a criação em degraus de escada, né, em degraus, que mostra como que é esse processo de fragmentação das sementes de Deus, que cria as ordens, né, a ordem esmeralda, a ordem dourada, a ordem ametista, e vai criando a matriz de tempo, cria a identidade Cristo, a identidade super-alma, e vai fazendo todo esse processo, a gente passa a entender que aqueles seres que nós chamamos de maus, bem entre aspas aqui, né, é, essas consciências que nós acreditamos ser maldosas, seres que nós chamamos de maus, na verdade são fragmentos da fonte que esqueceram profundamente da sua real natureza, esqueceram do seu eu sou, se confundiram a dor. São seres que estão em conflito, em confusão. Esses seres estão sem proteção natural. Os seres crísticos, vou abrir um parênteses aqui nos seres crísticos para explicar uma coisa para vocês. Os seres crísticos, eles são o que nós chamamos de mestres ascensionados, mas é muito difícil eles se chamarem dessa forma, eles falarem. É, eu sou um mestre ascensionado. Eles vão usar o termo, eu sou um ser crístico, ou eu sou um adepto Adachi. Deixa eu escrever o nome aqui. Nesse nome, tá? Eles vão falar normalmente dessas duas formas, adepto Adachi ou ser crístico. Vou olhar aqui. Então, esses seres, eles nos ensinam a não lutar contra esses seres que nós
é, acreditamos ser maldosos, né? Esses seres que estão é, em trevas. Eles ensinam o quê? A gente a se proteger, a gente vai colocar um limite, mas a gente não vai lutar. Por quê? Esses seres que estão em profundo esquecimento estão sem proteção natural, tá? Então, o pilar de luz, quando a gente vai ativar o selo marrágico, que sobe aquele pilar de luz, é a pele de Cristo, é a proteção natural. Esses seres, eles esqueceram dessa proteção natural, então eles estão em desvantagem. Sabe, que tem essas. Vamos trazer para nossa realidade, que tem essas regras de luta, assim, eu não vou lutar contra um homem desarmado. Tem que estar os dois com espada para você ali lutar. Então, é nesse sentido, tipo assim, nossa, é desonroso eu ter consciência que ele tá em desvantagem e eu querer machucar. Porque a consciência de Cristo, né, essa consciência de unidade, sabe que esses seres fazem parte da criação, estão dentro da fonte, eles já estão em profundo sofrimento, e aí você vai lá machucar ainda mais, você vai ferir ainda mais, já tá, sabe, tá sangrando e você vai lá cutucar. E a gente entende, né, que aí é a hora que entra a autocompaixão, né, que a gente está no medo também, né, e vai lutar pela sobrevivência. Mas à medida que nós vamos ganhando consciência, já não faz mais sentido querer lutar. Então, por um tempo, nós lutamos, nós esquecemos disso, e nós guerreamos ali, né? E quando a gente está nesse padrão de luta, de, sabe, assim, de sobrevivência, você tá machucado, você vai se defender e você sai mais machucado ainda. Porque tem uma parte nossa que é aí que entra a luz crística, né? A consciência crística, que está dentro de nós, que nos traz essa lembrança assim, poxa, ao machucar o outro, eu estou me machucando. Então, quando a gente entra em confusões, por exemplo, na internet, que fica trocando farpas, críticas, ou pessoalmente, depois dessas discussões a gente não fica bem, a gente fica mal, porque tem essa parte nossa falando. Olha, o outro tá machucado, né? Você se machuca, às vezes é melhor ficar calado, sabe? É aquela famosa frase, né? Você quer ficar em paz ou ter razão? E quando a gente quer ter razão, a gente entra em guerra, né? A gente tira a espada ali, quer ter razão, e não importa se eu vou me machucar, mas eu quero ter razão. Mas aí a gente não fica em paz, a gente fica com esse conflito interno. Então, quando a gente vai falar aqui, né, sobre a graça, tá vendo? Nós temos aqui o perdão. E esse perdão, ele não é só perdoar o outro, é nos perdoar, sabe? É nos perdoar por ter esquecido da nossa real identidade por um tempo, para a gente ter se afastado e por várias situações, porque a gente não vive sozinho, mesmo quando nós estamos em isolamento, né? Assim, psíquico, a gente tem que ir ao supermercado, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas. Então, na nossa realidade hoje, nós temos pessoas feridas que não têm consciência do quanto estão feridas, ferindo outras pessoas, e a gente no meio disso, às vezes a gente está machucando o outro também. Então, essa aula é um convite para mudar esse caminho neural de querer revidar, para se proteger, às vezes querer machucar o outro, é, construir um muro em torno de nós, sabe, ao nosso redor, com espinhos, sabe aquelas plantas trepadeiras assim que vão subindo no muro e cheio de espinhos? Às vezes a gente cria isso e é por medo, sabe? Então, esse é o momento para acolher esse medo e falar assim: poxa, eu quero fazer diferente. Eu acolho a minha consciência de um tempo atrás, que eu queria lutar, né? Que eu tinha esse medo,
E agora eu posso acolher esse medo e criar um novo caminho neural, criar um novo comportamento, um novo jeito de me relacionar com as pessoas. Então, viver o perdão perpétuo é não desejar o mal, não desejar vingança, é desejar o bem e o amor. E é mais do que palavras, é romper o ciclo de ódio com amor. E aqui nós falamos de atitude. Porque às vezes, sabe, o nosso ego ferido, ele tem umas artimanhas, assim, que é bem orgulhoso, mas às vezes a gente não percebe isso, que é usar de palavras. Ah, eu perdoo você. E às vezes esse eu perdoo você tá carregado de arrogância, sabe? É, justamente pelo perdão ser bem elevado, bem sutil, aí vem aquela prepotência, aquela coisa de importância, que é bem da sobrevivência, né? Aquela coisa assim, a gente querer se sentir maior que o outro e falar, né? Às vezes até estufa o peito, assim, eu perdoo você. Então, aqui é um convite, essa parte aqui da nossa aula é um convite para olhar também para as nossas palavras e olhar para as nossas atitudes, sabe? E flexibilizando e corrigindo. Gente, porque é um processo. É naquele momento que o sapato aperta, o elástico estica, e se fala, nossa, ainda tem um orgulho aqui dentro de mim. Porque imagina, né? Eu estou com 37 anos. Imagina o tempo, né, de comportamentos enraizados, comportamentos limitadores, comportamentos de medo, de superproteção ali para sobrevivência. E isso pode ser, gente, estou falando de mim, mas você pode ter 30 anos, 20, 50, 60. Nunca é tarde para começar, e de qualquer forma já tem um tempo enraizado. Então, é realmente fazer a neuroplasticidade. E nós podemos mudar o nosso comportamento com qualquer idade, 80 anos, 90 anos, você pode mudar. Só precisa mesmo ter dedicação, tá? Não importa a idade. Todo mundo consegue e não é tarde, tá? Em tempo. Então, imagina esses comportamentos enraizados, né? E você vai adaptar para sua realidade. Tá enraizado, uma hora ou outra a gente vai escorregar, sabe? E aí que entra, que é a beleza do negócio aqui do processo, que é você construir esse caminho, esses caminhos neurais de perdão, porque aí você não paralisa no mediante aquele erro, você já desenvolveu o auto-perdão. Se, opa, saiu um orgulho aqui, machuquei alguém. Não, mas tá tudo bem porque eu tô aprendendo, então eu vou acolher isso. Eu vou pedir desculpa, eu vou buscar a reparação, eu vou dar meu jeito aqui. Inclusive, eu vou colocar um material aqui sobre erros, tá? Eu vou colocar dois materiais para download aqui para vocês, que fala sobre essa questão de lidar com o outro, né? De reparação. Então, você fala assim, poxa, eu vou pedir desculpa, ou às vezes não é melhor deixar para lá, né? Você avalia a situação. Mas eu não vou paralisar por conta desse erro. Eu aceito, eu acolho isso, eu me perdoo, porque ativou alguma coisa que estava no meu subconsciente que eu não estava vendo. Aí já vem a mentalidade de gratidão, de aprendizado, né? Que nós estamos construindo tudo isso aqui, que é, poxa, obrigada por essa experiência, Deus, que agora, né, através desse espelho que é o outro, eu estou vendo aqui que tem alguma coisa lá no meu passado que ainda não foi resolvido. E aí, naquele momento que o elástico esticou, sabe, que o sapato apertou, você, é isso aqui. Aquilo lá no passado ficou mal resolvido. Eu ainda guardo. Você vê que ele está relacionado aqui à vingança, ao rancor, desejar o mal, às vezes dá aquela cutucadinha para mostrar para o outro que teve alguma coisa ali que, né, que ficou mal resolvido, um ressentimento.
Então, são nas relações que a gente vai ajustando isso. Então, a gente vai moldando, sabe, a nossa forma de se relacionar com o outro e conosco também. A consciência crítica é a consciência de transmutação, então é a consciência dessa modelação, dessa modelagem, sabe? Da plasticidade, você vai flexibilizando, vai ajustando. Nós não precisamos lutar contra esses seres. Porque, gente, quando a gente vai lutar, além do que eu acabei de passar aqui, quando a gente vai lutar, que a gente veste uma armadura. E o que é essa armadura em termo energético, espiritual? É a couraça. É a couraça muscular, são os miasmas em outros níveis, em níveis mais sutil. Né? A gente vai vestir uma armadura, a gente usa essa couraça como uma pele para nos proteger, que é dura. Né? Quando nós vemos aí nos filmes antigos, o pessoal usando armadura, é de ferro. É aquela coisa dura, tem que ser duro para a espada do outro não enfincar. E essa armadura de ferro pode enferrujar, pesa, deixa nossos movimentos mais rígidos. Então, quando a gente fala assim, não quero mais lutar, tá falando também sobre você abrir um espaço dentro do seu subconsciente para permitir flexibilizar essa couraça muscular, que forma os anéis no nosso corpo, que tem a couraça pélvica, que você sente dificuldade de locomover, mexer as pernas, tá ligado? A quadril, tem a couraça abdominal, que você pode guardar muita raiva, rancor, você pode ter dificuldade com o intestino, essa parte de ir ao banheiro, toda, né? As couraças estão todas conectadas. Aí tem a couraça do diafragma, a questão da alegria, né? A dificuldade de sentir alegria, de prender a respiração, e a respiração está ligada à energia vital. Então, tem toda essa questão de você sentir bem com você. Né? Quando você pega a bandeirinha da paz, você fala assim: não, eu quero é ter paz. Eu não quero saber quem tem razão. Tá bom, né? Deixa eu falar o que quiser. Eu só quero sentir livre. Né? Imagina como é que você voa com aquela armadura. E nós somos humanos angélicos, a raça humana é humano angélico. É uma raça que, na sua completude de ativações, né, quando está funcionando tudo certinho, ativa centros energéticos que abrem fluxos como asas, e você se conecta com a sua alma, você se conecta com a consciência superior, você sente essa fluidez na vida. Aí a gente vai pesando isso, você olha assim, poxa, mas será que vale a pena, né, continuar querendo provar que eu tenho razão? Continuar nessa busca por controle e por importância, querer convencer as pessoas. E de um outro lado, tem a questão das feridas emocionais, o medo de não ser aprovado, o medo de ser criticado. Então, essa parte também vai contribuindo para nós querermos lutar. Aí nós vamos ajustando isso aos poucos aqui dentro do nosso curso, do nosso material, para você olhar para essas partes suas, acolher, através do amor transmutar. Então a orientação dos seres crísticos nós não precisamos lutar. É assim, poxa, pessoal aí tá sem proteção. Eles já estão doloridos. Mas também nós precisamos o quê? Nos defender. Né? Existem formas para nós fazermos isso sem vestir uma armadura. Né? Nós podemos colocar limites claros. Então, quando você está trabalhando as energias dentro de você, como a gente falou aqui sobre
a frequência ali da concepção, né, da primeira célula, a união espermatozoide e óvulo, você está trabalhando a energia feminina dentro de você e a energia masculina dentro de você, naturalmente, quando você resgata essas duas polaridades, essas duas frequências, feminino e masculino, já vem essa proteção interna, já vem um posicionamento, né? E essa pele de Cristo que vai formando esse pilar, você vai tendo consciência assim, poxa, eu não vou permitir que me levem para baixo. Porque esses seres, quando estão em profunda escuridão, tem a questão do arrastamento energético, né? Eles querem puxar a energia, porque eles estão com fome, eles esqueceram como que faz o processo de alimentação direto com a fonte, que é um caminho interno. Então, eles estão puxando energia, puxando atenção. Eles querem se alimentar, estão com fome. Mas nós podemos colocar esses limites claros para direcionar, né, essas energias como uma mensagem. Do mesmo jeito que eu consigo me alimentar diretamente à fonte, na fonte criadora, você também consegue. Né? E se você quer auxílio, eu posso te dar. Mas eu não permito que seja arrastado. Aí é que entra o amor incondicional do Cristo, que é o doar, o dar genuinamente. Aí, quando você está nessa frequência de, eu vou ajudar, eu ajudo, né? Eu dou energia. Se você quer ajuda genuína, eu posso oferecer ajuda genuína, amor suave. Mas se você não quer, eu preciso colocar um limite, amor duro. Desse jeito te machuca, desse jeito não resolve. Então, é uma postura interna. E isso está relacionado ao perdão, tá? Que é a compreensão, é uma parte da fonte criadora que está em esquecimento, é parte da fonte, então não faz sentido desejar o mal. Eu vou desejar o bem, eu vou desejar o amor, eu posso oferecer apoio se realmente caber naquele momento. Porque tem uma situação de desses seres que entraram profundamente nas sombras, que eles precisam passar por um processo de reciclagem. Chega uma hora que a solução é o do pó viestes ao pó retornarás. Volta para a fonte criadora através de poeira estelar. Nós estamos em um universo que é misto, dual. Nós estamos em uma realidade dual. Nós estamos em uma realidade que tem luz e sombras. Então, olhe para as pessoas. É um convite, tá? Para você refletir. Olhe para as pessoas com um olhar crístico, com esse olhar de Cristo, que nós estamos em um universo dual que tem luz e sombras. Então, por mais que a pessoa esteja no esquecimento de si, ainda há luz dela. Ainda existe, porque nesse universo aqui ainda existe luz. Tem a sombra? Tem. Nós temos que lidar com o nosso corpo de sombra. Mas existe luz. Ainda existe esperança. Nós só precisamos trabalhar essa esperança, a fé, o perdão, o amor, gratidão, o entendimento de como funciona a recuperação do nosso DNA, que é a biorregênese. Nós só temos que ter o conhecimento, praticar, trabalhar esse amor, né? Fazer ali o chá, conhecimento, habilidade e ação. Mas ainda há esperança. Então, ao olhar para esse universo, com esse entendimento, que é dual, tem luz e sombras, sabe? E trabalhar esse perdão, você vai se conectando muito mais à luz das pessoas do que à sombra das pessoas. Você muda a direção ali, o fluxo. Você muda essa chavinha que é, então eu vou me conectar com a luz das pessoas. Então eu posso oferecer ajuda, eu posso
ensinar, eu posso colocar limites também. Então, o estado de equilíbrio interno nos permite ver sem julgar, compreendendo os vários níveis de evolução, né? No caso, que tem esses seres que é de um outro universo, de uma matriz vizinha, que estão em profundo esquecimento. Esses seres, nós. A gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? Não preocupa. Esses seres, nós colocamos um limite, nós não julgamos, tá? Nós compreendemos ali que eles estão em outro processo de evolução agora, né? Que é um processo de reset. E o que nós podemos fazer neste momento é proteger a nossa energia, nesse, nesse ponto de o que adianta eu lutar ali? Não adianta. Não adianta lutar. Se eu lutar, eu vou abrir uma brecha maior dentro de mim para ser arrastada ainda mais. Eu não julgo, compreendo. Que aqui, olha, o todo. Permitir que o todo um seja o que é. Independentemente disso lhe convir. Viver o perdão perpétuo. Então, por mais que aquela matriz ali vizinha esteja bem complicada, é viver o perdão perpétuo, é não julgar, é aceitar a consciência, é aceitar aquele ciclo ali que iniciou em algum momento e está em processo de finalização. E nós estamos com o nosso processo aqui. Nós estamos aqui com os nossos aprendizados. Isso aqui, gente, ajuda muito no processo de despertar da consciência. A gente vai descobrindo as distorções, né? Descobrindo assim, poxa, aquilo ali não é do jeito que fala. Aí, quando você trabalha esse perdão, você já entende assim, não vai adiantar eu querer ali lutar. Eu tenho o Cristo dentro de mim, então tá sossegado, sabe? Confiar nessa conexão. Então, no nosso método aqui, a gente vai trabalhar com a virtuologia nas atitudes, nós temos a discussão em grupo, né, para você é, conversar com alguém, conversar com amigo. A gente pode fazer isso também nos encontros ao vivo, tá? Falando nisso, eu coloquei naquela primeira pasta que tem o mapa, tem o link do grupo que eu criei, do grupo dos alunos, que vocês podem conversar, pode falar sobre isso aqui no grupo, pode compartilhar alguma coisa, dúvidas, enfim, é para conversar lá mesmo, sabe? Então, tem um grupo que vocês podem falar. Nos encontros ao vivo, pode sugerir. Ai, Aline, tô precisando trabalhar muito, perdão, vamos fazer junto? Pode sugerir. Ou às vezes até eu sugiro para vocês também, para a gente fazer, tá? Ou qualquer pessoa. Então, vocês vão trabalhar essas frases, essas perguntas aqui, né? A primeira, você acredita que perdoou alguém de verdade na vida? Você ainda sente mágoa ou ódio dessa pessoa? E assim, gente, quando nós vamos responder isso aqui, é livre de julgamento, não tem certo, não tem errado. Aquele momento que a gente compartilha, que a gente fala, a gente se escuta e começa a vir ali os insights, sabe? Nossa, é mesmo. Então eu guardo mágoa. Eu falei que eu perdoava, mas guardo mágoa. Então é um sinal que ainda precisa trabalhar. Porque o perdão é aquilo que eu disse aqui. É você desejar o bem, é você não desejar a punição, é você vibrar amor para a pessoa, é você deixar livre. E quando você guarda ressentimento, você naturalmente, isso é coisa do ser humano, tá? Nós, seres humanos, quando nós guardamos ressentimentos, é que nós fazemos. Tomara que seja punido. A gente entra no modo juiz. A gente deseja a vingança, deseja uma punição. Punição, aí a gente pega a imagem da punição. É uma cadeia. A pessoa presa nas grades sem poder exercer o seu livre-arbítrio. E essa imagem, quando a gente cria essa imagem interna, tá reprogramando o nosso subconsciente. Então, quando eu desejo que o outro seja punido, eu emano esse pensamento, eu jogo isso para o universo, aquela imagem que eu criei, ela fica dentro de mim.
ela fica ali dentro, porque eu criei, ela tá lá dentro. Agora, quando eu crio imagens, quando eu estou criando imagens de amor, tô direcionando amor, que a pessoa seja livre. Quer ver um exemplo? É, fui traída. Aí eu terminei um relacionamento que eu descobri. Vai vir aquele raiva e tal. Vai vir. Vem, gente, é natural. Mas vamos colocar um ideal aqui, né? Um ideal a gente a ser alcançado, a ser trabalhado. Que é, tá, fui traída, senti raiva. E cheguei pra pessoa, falei e chorei. E falei, olha, né? Pedi assim, preciso de um tempo aqui para organizar minha mente para não xingar a pessoa, para não ficar pior, né? Assim, para não. Processei aquilo. Aí eu cheguei na pessoa e falei assim: olha, devido à situação, né, que me machucou, é melhor a gente terminar, né? Você segue o seu caminho. Aí eu já crio uma imagem positiva. É que eu desejo que você encontre alguém legal, você seja feliz no amor, te desejo um bom recomeço. Eu te desejo um bom recomeço. Quando eu tô falando isso, desejo que você encontre o amor. Eu tô criando uma imagem de amor dentro de mim. Eu tô criando uma imagem de libertação, de carinho. E essa imagem que eu estou criando, desejando para o outro, está ficando dentro de mim. Ela está sendo impressa dentro de mim. E a imagem, esse desejo, a intenção é reprogramação do DNA, dos nossos escudos. Eu estou direcionando aquela energia. Mas é claro que por mais ideal que seja, né, de maturidade, de perdão, de aceitação, construído com virtudes, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza. Aí é que entra a inteligência emocional, colocar para fora sem julgamento, no máximo possível, sentir aquela dor. Vai vir a ira, vai vir a ira. Mas o detalhe é, eu aceito a ira que está vindo, eu aceito a tristeza, porque realmente foi um baque, mas eu estou disposto a não alimentar isso mais dentro de mim. Porque eu sei, eu sinto que eu sou um templo sagrado, eu sou um templo do Espírito Santo. E dentro de mim eu quero sentimentos bons. Então as emoções são mensageiras. Aí você vai trabalhando ali. Eu aceito a mensagem que a raiva está passando. Eu vou deixar a raiva atravessar. Eu vou alquimizar essa raiva, por mais difícil que esteja sendo. E mesmo que esse processo demore um tempo, porque não é ruim você passar pelo vale das sombras. O que machuca a gente é querer ficar lá, é permanecer, é se apegar. Porque vem a dor, vem, gente. Vem a dor. Mas aí é colocar em prática. E eu crio, eu vou praticar criar essa imagem positiva. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse exercício, nessa virtude aqui, para trabalhar a graça. Eu vou criar, eu vou praticar criar imagens positivas. Visualizar essa pessoa dançando, essa pessoa feliz, essa pessoa cantando, rindo. Por mais que tenha me feito sofrer lá um tempo atrás, eu quero liberar isso. Então a gente vai encontrando ali um caminho do meio, sabe? De sentir a dor que é humano. Não tem como não sentir. Assim, agora eu sou uma estátua, né? Não sinto. Não, pera lá. Sente, né? A questão é desenvolver ferramentas para lidar com isso. Desenvolver essa inteligência emocional de, opa, peraí, o baque foi forte, eu não quero conversar agora. Às vezes até só umas palavrinhas e você, opa, peraí, agora não é hora de conversar.
Eu preciso processar isso. E aí você chama alguém para conversar, marca uma terapia, processa isso e vai elaborando esse processo e transformando essas imagens, né, de aprisionamento em imagens de liberdade. Porque o perdão, isso aqui é clichê, gente, mas é verdadeiro. O perdão não é sobre o outro, é sobre você, sobre as imagens que você cria dentro de você, porque o que você cria é de sua responsabilidade, a imagem fica em você. O nosso subconsciente é simbólico, tá? Aí é que entra a quinta dimensão, o centro da alma. É simbólico e nós temos o arquétipo, a quinta dimensão. A alma nos ajuda a criar esses arquétipos, a ler esses arquétipos. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos, as imagens que nós criamos. Então, nós vamos ajustando isso aos poucos. Aqui a pergunta do auto-perdão. Você já se perdoou sobre algo que você fez de errado? Então, você vai avaliar se você já perdoou ou se não. Que aí, nessa, quando você vai conversando com a pessoa, que ali no calor da conversa vem à tona, sabe? No espelho do outro. Aí você, opa, peraí, não perdoei. Anota para você fazer o exercício de desejar amor para você. Criar imagens positivas. Você se vê sorrindo, você se vê cantando, se vê tranquilo, descansando para você resolver isso dentro de si, tá? Porque quando a gente não se perdoa, a gente deseja punição para a gente mesmo. Então, a gente cria grades de aprisionamento. Aí, eu não vou ler todas as perguntas aqui, não, tá? É, aqui fala da família também, né? Porque às vezes a gente pega as dores da nossa família, né? Igual o filho. Alguém fez mal pro meu filho. Nossa, parece que foi com a gente. E é um pedacinho nosso ali, né? Filho tem um pedacinho nosso DNA, é, foi gerado no ventre, no nosso ventre, ou você contribuiu, né? Você semeou no ventre de outra pessoa. No caso dos homens, você entrou dentro de um corpo para semear a sua energia ali dentro. Olha que poderoso a potência do homem, gente. De semear ali dentro de uma casa, de uma outra casa, de um outro ser, né? A responsabilidade, a importância, o amor. É um pedacinho que tá ali. Então você vira fera, né? E como que você lida com isso? Né? Você é capaz de desejar esse bem? Você espera, né? Por justiça divina, né? Por uma punição do homem. Como que quais são as suas expectativas? Então você vai avaliando isso, vai analisando. E tem um outro lado, né? A gente trabalha o perdão. Quando você pede perdão a alguém, né? E se você já pediu perdão a alguém, como que você se sentiu? Você se sente superior ao pedir perdão? Você se sente inferior? Se sente humilde? Como que você sente? Que isso aqui, gente, vai trazendo insights, né? E quando a gente fala assim, Deus está dentro de nós, é a coisa mais incrível que tem, porque você vai percebendo que quando você vai flexibilizando a, a, a massa cinzenta aqui, o cérebro, você vai tendo percepções assim, poxa, peraí, mas isso aqui não tá sendo humilde, não, isso também é arrogante. Ou, não, eu achei que era arrogante e não era nada, isso aqui é humildade. Você vai tendo mais clareza, porque a fonte criadora está dentro de você, Cristo está dentro de você, né? O potencial que você tem para alcançar consciências bem elevadas e contribuir para o todo, é que nós estamos dentro do todo, tá? A nossa casa é cuidar da nossa casa. Então você vai questionando aqui e observando também, né? Tem perguntas que te incentivam sobre você observar o seu sentimento. Né? Como que você está sentindo? Como você vai sentir quando liberar essas pessoas? Você já está criando uma imagem. Olha a 10ª pergunta.
Como você vai se sentir depois que conseguir perdoar todas as pessoas? Como que você vai sentir? Aí você cria a imagem, nossa, eu vou me sentir leve, vou me sentir feliz. Nossa, eu vou sentir assim meu peito mais tranquilo. Olha o que você já está criando, você está repadronizando o seu DNA. Aí que tem um exercício, tá? Lembrando que tá nesse quadro completinho e das bolinhas, você faz uma vez. Esse daqui das bolinhas, às vezes você vai, volta aqui para dar uma ajustada. Aqui fala sobre visualizar, vibrar amor, fazer lista dos seus erros para o auto perdão. Aqui fala sobre culpas lógicas, sabe? Sobre você fazer uma lista de erros reais, culpas lógicas, se perdoar. Aí depois vai fazer a lista de culpa ilógica, que assim, tipo, não tem lógica eu ficar preso isso aqui. Foi uma culpa imposta, algo que eu criei na minha cabeça. Que aí você vai separar no seu cérebro, vai trazer maior clareza, que essa culpa ilógica, você vai se perdoar por ter se emaranhado nessa culpa ilógica. E depois, lá na frente, a gente vai trabalhar a aceitação, que vai ser o complemento do perdão. Você vai perceber isso, que uma virtude complementa a outra, sabe? E vai criando uma massa crítica de luz, de clareza mental, e às vezes você tem que voltar aqui no perdão de novo, tá? É natural. Às vezes, quando você chegar lá na aceitação, você. Ixi, caramba, tem umas coisas aqui que eu não perdoei mesmo, não. Aí você volta aqui e faz mais 14 dias de perdão. Volta aqui e faz, não tem problema. Aí tem aqui a meditação, né, a reflexão. Isso aqui é importante para você criar imagens. Aí, gente, não esquece da luz líquida. É quando vier aquelas imagens, sabe, pesadas, que a gente não pode também carregar a culpa, né? Tem a questão de impressões no DNA que estão sendo passadas de geração para geração. Então, trabalhar com a luz líquida, fazer as massagens nos pontos, para ir liberando essas imagens, tá? Você faz a ativação da luz líquida, os pontos de massagem, e quando vier aquelas imagens negativas ali, é o que está impedindo, direciona a luz líquida para transmutar. Então, a gente vai usando as duas ferramentas aqui, né? Tem a ferramenta científica e a ferramenta espiritual de multidimensionalidade. Vai direcionando para transmutar, pede auxílio ao seu Cristo pessoal para criar essas imagens positivas de amor, de luz, que você está reciclando o lixo dentro de você. Esse lixo é o DNA desorganizado, aquilo que está bagunçado, já que vai passando de geração para geração no genoma, e também as coisas que a gente vê todo dia, né? De coisas que a gente vai pegando, né? A gente fica no celular, tá lá olhando as coisas e vê crítica, e a gente pega como se fosse nosso. A gente vê violência, né? A quantidade de coisa. Então a gente está reorganizando isso. Aí, com o tempo, algumas coisas você já não vai sintonizando, sabe? Aí é importante, né, que você está construindo perdão, aí você já vai, assim, tendo essa aceitação do outro, do caminho do outro, de ambientes que já não servem mais, é, dos afastamentos, que aí a vibração já não tem a mesma frequência, as pessoas vão começar a se afastar, a seguir o caminho delas, e você vai seguindo o seu. E aí você vai trabalhando esse não julgamento, esse tá tudo bem, né? A pessoa tá num outro caminho espiritual, às vezes de uma egrégora que você estava participando, você fala, não, tá tudo bem, né? Eu não preciso ter medo. Às vezes a gente fica com esse medo de, medo de ser atacado, de entrar em conflito e tal, essas coisas. E aí essa energia de perdão, essa virtude vai te protegendo disso.
Então, você vai restaurando a sua pele de Cristo, que é essa confiança que tá tudo bem o outro estar em um caminho diferente, sabe? E é tão interessante que a gente vai percebendo que a comparação é algo assim que é bem infantil, né? Que a gente olha de fora, acha que tá de um jeito, mas lá dentro não tá, e não adianta querer vigiar o outro sobre como ele está se sentindo, querer controlar o outro. Então, naturalmente, você vai suavizando e soltando, tá bom? Então, esse material tá disponível aqui para vocês. Tem as afirmações também, para escrever, para falar, né? Você pode gravar, escutar. Aí você vai sentindo que as frases, fala sobre autossabotagem, porque quando você não se perdoa, você se pune. Lembra da sequência emocional? Aí você queria um desejo, não conseguiu, e aí você sente ódio, né? O ódio, você entra na destruição, né? O ódio em ação, destruição, e você fica ali naquele processo de culpa, de autossabotagem, e perdendo as coisas boas, que você não consegue ali sentir merecimento. Então, no perdão, aqui a gente já trabalha bastante dessa sequência emocional. Essa questão de se perdoar, de lidar com a culpa e de se permitir viver novas possibilidades, uma vida mais leve. E aqui, como na outra virtude, tem um quadro, que eu não tinha falado na outra virtude, mas aí é só você, né? Isso aqui é o que você faz uma vez só, aí você vai dando um tique, um checkzinho assim, fiz, né? Você imprime, isso aqui eu fiz, check, check. Aqui é uma vez só, o vídeo é esse aqui, né? Que você que você está agora assistindo, é esse aqui. Discutir as 10 perguntas você faz uma vez só. Esse que tá verdinho, aqui o clarinho, é aquele que você faz uma vez, mas às vezes você tem que voltar lá para que você vai tendo uns insights e você volta para ir acrescentando, ou tem alguma coisa ali que você precisa ou ler, né? Você escreve uma vez só, mas você precisa ler uma vez, mais uma vez, ler mais vezes, ou você vai acrescentando. Você vai dando fazendo ajustes, porque vai abrindo os caminhos neurais, gente, aí vem insight atrás de insight. E você fala, agora eu entendi aqui. Por que que eu não consigo sair desse lugar? Porque eu estou criando uma imagem de aprisionamento, de punição. Quando eu crio para o outro, como eu criei, tá em mim. Então, aí vai vindo esses insights, você vai escrevendo lá, tá? Um beijão, até a próxima aula.